Olá, meus nobres, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes. Estamos começando aí mais uma escatologia pura. Você sabia que a vinda de Jesus tem relação com três povos que, biblicamente, na visão divina de Deus, são divididos em três grupos? Sim. A vinda de Jesus está relacionado a povos bíblicos. E eu não estou falando de etnias, de países e de outras nações, apesar que o mundo em si, geograficamente falando, se divide em etnias, em países, em nações, mas na perspectiva humana, tá? Geograficamente falando. Só que no ponto de vista divino, no ponto de vista de Deus, todo mundo ele é dividido em três grupos de pessoas. Primeiro grupo, os gentios. Segundo grupo, judeus. E o terceiro grupo, a igreja do Senhor Jesus. Com base em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32, onde Paulo aconselha os irmãos da igreja de Coríntios para que não dê um mau testemunho, para que eles não fosse escândalo, tanto para judeus quanto para gregos, que está relacionado a gentios, quanto para a igreja de Deus. Então, na perspectiva da visão divina de Deus, então os povos, eles se dividem nesses três grupos: gentio, judeu ou a igreja de Deus, tá bom? Mas, pastor, que relação há da vinda de Jesus com esses três grupos de povos? A gente precisa fazer aqui algumas divisões com relação à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que se divide em duas fases, uma para a igreja e a outra para as nações, ou seja, e também para o segundo grupo, judeus, e para o terceiro grupo, os gentios, tá? Na sua segunda vinda, mas só no final do período tribulacional, tá? Então, a vinda de Jesus, em primeiro lugar, para a igreja, ela está relacionada ao arrebatamento, porque Jesus, ele virá como o noivo a fim de levá-la até a casa do Pai. Aí a pergunta reflexiva é: pastor, onde é a casa do Pai? A nossa resposta encontramos na fala de Jesus, quando revela o domicílio eterno do Pai, do nosso Deus, em João 14, verso de número 2. O que está escrito lá? Na casa do meu Pai há muitas moradas, verso 3. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou vos preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, novamente retornarei, levarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A citação do arrebatamento da igreja foi ali no Monte das Oliveiras para os discípulos. Mas, fugindo aqui um pouquinho, mas tudo tem ligação com o que eu estou dizendo aqui, com esse tema, né? A vinda de Jesus e a sua relação com os povos bíblicos. Mas talvez alguém diga assim, tá, mas aqueles discípulos ali não são a igreja. Ou será que representam a igreja? É óbvio que representa a igreja. É que nem os 24 anciãos, tá? Que aparece no capítulo de número 5 do livro de Apocalipse, tá? Que representam o Israel dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, e representando também a totalidade da igreja, tá? Aqueles 24 anciãos. Então, João teve a visão da igreja, já viu a igreja na visão do capítulo 4, capítulo 5, já na eternidade. Mas isso daí é um outro assunto. Só que os discípulos, ao receberem essa promessa de arrebatamento, não tão de forma especificada como Paulo recebeu em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, 52 ao 58, em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13 até o 18. Porém, os discípulos que receberam esta promessa de que na casa do Pai há muitas moradas, eles estavam representando a totalidade da igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Então, a vinda de Jesus, ela está relacionada com a igreja nesse aspecto de tirá-la, tá? Tirá-la da terra para levá-la até a casa do Pai, e a casa do Pai é o céu, como registrado em João 14, versículo de número 3, né? Na visão que os discípulos tiveram, vendo Jesus subindo
A Bíblia diz que ele se assentou à destra de Deus Pai. Então há inúmeras passagens que falam que o céu realmente é a casa de Deus, ou seja, é o teu domicílio no futuro. Então, para a igreja, Jesus virá como o seu noivo, tá? A fim de levá-la para casa, tá? Para casa do Pai. Na tradição judaica, normalmente, o que era feito? O noivo conversava com o pai da noiva e ali eles entravam num acordo. Ali já era sancionado ali já a data justamente que ele viria para buscar a sua futura esposa, e depois ele voltava para a casa do pai dele, justamente para cuidar de algumas coisas que necessariamente precisava ser trabalhado, ser cuidado para que a noiva tivesse o suporte. Por isso que Jesus disse, na casa do meu pai é muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. Jesus estava usando justamente o casamento da sua época para prefigurar espiritualmente o que vai acontecer no dia do arrebatamento. Então, no tempo determinado, o noivo vinha justamente para resgatar a sua noiva. E é isso que vai acontecer. Então, a vinda de Jesus, ela está relacionada com o primeiro povo, biblicamente sendo citado, que se divide em três, tá? Judeus, gentios e igreja. Está relacionado ao primeiro povo. Qual é o primeiro povo? A igreja de Deus. Em que sentido? De levá-la até a casa do Pai. Agora, a vinda de Jesus está relacionada agora com o segundo povo, que é Israel, ou seja, com os judeus, no sentido de ele vir, tá? Como Messias e libertador. Como Messias e libertador. Ou seja, para a igreja ele vem como o quê? Ele vem como noivo, ele vem como aquele que irá resgatá-la, que irá tirá-la, não é isso? Do mundo. Mas para Israel, tá? Jesus virá como Messias e libertador, detalhe, após provar Israel, tá? Após expurgar Israel. Porque nós precisamos entender que Israel, a grande tribulação, não é só para gentios. A grande tribulação não é só para os gentios. A grande tribulação será de aspecto global e que Israel não estará fora, tá, do juízo divino sancionado por Deus na terra. A Bíblia diz lá em Zacarias, no capítulo de número 13, que 2/3, se não me falha a memória, 3/3, da população de Israel, dos judeus, serão totalmente dizimados. Só quem ingressará no milênio é apenas os remanescentes, onde haverá muitas conversões, muita conversão, principalmente do povo judeu, no período tribulacional. E a Bíblia diz, lá em Zacarias 14, que o Senhor Jesus enviará um espírito de súplica, ou seja, haverá um grande avivamento, mas somente no final do período tribulacional, aonde ingressará muitos judeus no milênio. Então, a vinda de Jesus para o segundo povo, que são os judeus, está relacionado em livrar Israel das mãos de anticristo, porque no capítulo 14, tá, do livro de Zacarias, Israel vai ser sitiado, as casas vão ser queimadas, vão ser saqueadas, as mulheres vão ser violadas, entendeu? Então, eles clamarão, será derramado um espírito de súplica, então eles suplicarão, e então eles verão o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória, Mateus 24, versículo 30, Apocalipse 1, versículo de número 7. Então, para Israel, Jesus virá como Messias e libertador, tá? Mediante a grande tribulação no final, tá? Como está em Mateus 23, 39, aonde Jesus disse, olha, a casa de vocês ficará deserta, até que novamente me vejam e digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, tá? Mateus 26, 64, Romanos 11, versículo de número 26. Então, veja aí, olha a relação da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, relacionado apenas à igreja, ao arrebatamento. Ele virá apenas para a igreja, ou seja, para a sua noiva, para levá-la até a casa do Pai. Agora, a relação da segunda vinda de Jesus, agora é de um período extenso de 7 anos, tá? Onde ele vem como Messias libertador, tá? Justamente para livrar Israel das mãos do anticristo, ou seja, do exército do anticristo. Agora, para o povo gentil, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vem também como juiz para julgá-las e depois reinar sobre elas com vara de ferro, como está escrito lá em Salmos capítulo 2, versículo de número 6 até o 10, Salmo 96, versículo 13, tá? Então, a vinda de Jesus está relacionada com os gentios,
tá? Principalmente aonde a manifestação da sua vinda, da sua glória para o mundo todo, para os gentios, será ele como Deus forte, como está lá em Isaías 9, versículo de número 6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, porque na sua primeira vinda ele veio como servo sofredor, é hoje o advogado que advoga as nossas causas, né? E 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, eu todavia vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia pecardes, temos um advogado fiel e justo, não é isso? Mas no final do período tribulacional, Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e juiz também para julgar todos os gentios, e isso está relacionado à fala de Jesus em Mateus capítulo 25, aonde ele entrará em juízo com todas as nações, bem no comecinho, bem no finalzinho do período tribulacional e no começo do seu reino milenar, tá? Ele entrará em juízo com todas as nações, que por ele são chamadas de bodes, entendeu? Apartará os bodes das ovelhas, as ovelhas para a esquerda, e as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Quem são esses grupos de pessoas que estão sendo julgados em Mateus capítulo 25? Nós vamos preparar um vídeo melhor, mais aprofundado sobre isso daí. Mas as ovelhas são nações aliadas, poucas nações aliadas. Precisamos entender que quando o anticristo se manifestar, ele vai ser um líder bastante popular, vai ter uma boa oratória, vai conquistar as massas, e muitas pessoas realmente logo a princípio vão se sujeitar ao seu governo, à implantação da sua marca, e depois vai ser uma obrigatoriedade também. Mas muitas pessoas não irão se sujeitar a isso aí, então poucas nações serão aliadas de Israel, bem poucas nações serão aliadas de Israel, e elas serão consideradas como as ovelhas e terão a oportunidade de ingressar no governo milenar. Então a vinda de Jesus, meus amados irmãos, está relacionado a esses três povos bíblicos na visão divina de Deus. Qual é? Judeus, gentios e a igreja do Senhor. Então para a igreja ele virá como noivo a fim de levá-la para a casa do Pai, ou seja, para a glória celestial, tá bom? Agora, para Israel, Jesus virá como Messias libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. Agora, para os gentios, isto é, as nações em geral, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Justamente para julgá-la, tá? E após isso, reinar sobre ela com vara de ferro e com justiça. E aí, pessoal, você gostou? Compartilhe aí, se inscreva no nosso canal. Você que chegou até aqui, ative o sininho de notificação. Compartilhe para 2, 3, 4, 5 pessoas, a quantidade de pessoas que vocês quiserem. E aí, que Deus abençoe a sua vida. Esse aqui é o canal Escatologia Pura. Beijo no teu coração. Que Deus te abençoe.